Aí eu digo que eu me arrependi, eu prometo nunca mais fazer, eu devolvo a sua caneta, eu devolvo de todo mundo, peço perdão, peço a irmã para ninguém, entendeu? Mas não porque eu pensei no mal que eu causei para vocês, roubando o que era de vocês. Eu estou pensando no mal que isso vai trazer para mim. Entendeu a diferença? Eu não estou triste pelo mal que eu fiz ao meu irmão, ao meu próximo. Eu estou preocupado com o prejuízo, o dano, o mal que isso vai me trazer. Então isso se chama remorso. Agora, se a nossa Simone não tivesse percebido que eu estava tentando roubar a caneta dela, sabe o que ia acontecer? Eu ia roubar dela, ia ser bem sucedido igual ao convite de vocês. Amanhã eu ia roubar do Bernardo, depois da manhã eu ia roubar de cada, entendeu? Eu ia continuar roubando. Então, tem gente que sem ninguém falar, sente o peso da consciência, fala, puxa vida, na hora que eu fiz eu não me dei conta de que eu fiz uma coisa errada, mas agora ninguém me falou, eu só pensei com mais calma e eu percebi que eu fiz algo errado. Então a pessoa diz que tem 45 centímetros do cérebro do coração, né? Então a coisa sai daqui e vem para cá, e aí eu sinto pesado no coração. O arrependimento, ele te deixa triste. Você se sente mal com você. Você percebe que você, acima de tudo, você pegou contra Deus. Você quebrou o mandamento. No caso do exemplo que eu dei aqui, né? De roubar, não faltar o mandamento. Então, quando eu tenho consciência que eu pequei diante de Deus, que eu lesei meu irmão, que eu fiz algo muito grave, aí sim eu posso vir a me arrepender. Percebeu a diferença? Então o remorso é aquela coisa, se ninguém descobriu, eu continuo fazendo, que está dando certo. O meu pecado está me trazendo benefício. Eu estou enchendo meu bolso de casa de cadeira, uma coisa simples, mas por esse dinheiro ou qualquer outra coisa. E não é só o pecado do roubo, pode ser adultério, pode ser sonhar em imposto, pode ser trabalhar no dia do Senhor, pode ser qualquer pecado. Agora, quando você está arrependido de verdade, você fica chateado consigo mesmo. Como eu pude fazer algo que o meu Deus claramente disse que eu não deveria fazer? Arrependimento é uma mudança de direção. É virar as costas para o pecado e caminhar na direção de Deus. Deus está onde vocês estão. Eu estou caminhando na direção de Deus. Deixei o pecado para trás. É virar as costas para o pecado. Quem não está arrependido está caminhando na direção do pecado. O pecado está sendo prazeroso, está sendo vantajoso, a pessoa continua avançando. Agora, quem se arrepende, dá uma meia volta, 180 graus. A verdadeira essência do arrependimento está em reconhecer que nós pecamos. Não importa se eu roubei uma agulha ou se eu roubei $1 milhão. O dano difere no valor, na consequência do prejuízo que eu causei. Mas entre eu e Deus é tudo pecado. É tudo pecado, entendeu? Não importa se ninguém descobriu ou se todo mundo soube ver o escândalo. É tudo pecado. Quando vê escândalo, você sofre mais, vergonha, até a poeira baixar, né? Custa, você sofre mais na sua relação com as pessoas. Mas entre você e Deus é igual. A Bíblia nos fala, Atos capítulo 3, verso 19. Vamos ver o que essa passagem fala? Reginaldo, se Edilson não atrapalhar você, Reginaldo, você consegue colocar aí na tela? Atos 3, 19. O Reginaldo achou aí, eu achei que também. Você achou aí? Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Esse aqui é um verbo imperativo, ou seja, uma ordem, um mandamento. Deus não está falando assim, olha, se der, você se arrepende, se for possível, não. Ele está te dando uma ordem, arrependa-se, arrependei-vos
Edilson, vem aqui, você está entendendo esse provador? Você me ajuda aqui. Vamos fazer uma comida. Vou mostrar aí o que é bom, né? Posso te dar o comando aí? Então vai lá, informa, sentido. Começa a descansar, né? Sentido. Deixa eu sair da frente. Não, para lá mesmo, para lá mesmo. Não, nessa cadeira. Vou mandar essa marchar. Vamos lá. Ordinário, marcha. Meia volta, vou ver. Alto. Fora de forma, marcha. Aí, obrigado. Aplausos para o Edilson, né? Depois eu vou ensinar aí umas coisinhas que ele tem que ajustar aí, mas ele fez certo. Então, desculpa, não é pegadinha, porque na minha época tinha, porque eu estou ficando velho, entendeu? Desculpa aí. Mas vamos lá. O que a gente aprendeu que o Edilson fez? Quando ele deu a meia volta, ele estava indo para lá e o que estava na frente dele ficou nas costas. E Reginaldo, que estava nas costas dele, ficou na frente. Entendeu? Quando ele estava marchando para lá, você estava à direita. Quando ele deu meia volta, você ficava à esquerda. Ou seja, quando quem está marchando faz uma conversão, tudo muda. Tudo muda. A parede que estava à esquerda dele ficou à direita. Tudo mudou, percebeu? Então, conversão, gente, não é uma melhoradinha. Tem gente que fala assim: antes eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, hoje eu só fumo 1. Deu uma melhoradinha, não foi uma conversão, não mudou completamente, né? Antes eu nem ia na igreja, agora eu vou uma vez por semana. Deu uma melhoradinha, mas, sabe, Deus está falando aqui: arrependa-se verdadeiramente e se converta, porque assim o que vai acontecer? Aquele pecado que te condena, que te tira do céu, ele vai ser cancelado, não vai ser contado no seu currículo no dia do juízo. Eu fiz um monte de coisa errada na minha vida, não importa, você se arrependeu? Então os seus pecados vão ser cancelados. E a Bíblia fala que assim virão tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, vocês entenderam? O arrependimento não é como remorso, que é uma preocupação em se livrar do castigo. O arrependimento é experimentar uma restauração completa. É mudar o seu caráter, é se tornar uma nova criatura, é buscar a santificação, é deixar o Espírito Santo transformar você em uma pessoa que não mais vive na prática do pecado. E isso só quem pode oferecer é Deus. Infelizmente, há igrejas onde homens alegam ter o poder de perdoar pecados, mas a Bíblia nos ensina que só Deus pode perdoar pecados. No livro Caminho a Cristo, página 38, nós vemos que a confissão de pecados, seja em público ou no privado, deve ser sincera e feita voluntariamente. Não deve ser forçada pela pressão da circunstância ou pela exigência dos outros. Já viu quando a gente pega criança assim? Aí, por exemplo, a gente pega essas criancinhas e dá uma bala para elas. A criança pega a bala e fica feliz. Mas a criança não agradece. Aí fica a mãe e o pai fala: filho, como é que fala? Aí a criança fica assim: fala obrigado, filho. Aí a criança: obrigado. E a gente está ensinando a criança desse hábito, né? E aí, quer dizer, você estaria educando, está correto educar,
desvia do mal e faz de tudo para não pecar. Mas quando você peca, você fica aterrorizado. Você não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você está errado com Deus. Então, enquanto você não fala com o seu coração para Deus, Senhor, pequei. E aí você fala, Senhor, eu não mereço o perdão, mas me perdoa, eu preciso dele para eu ter paz, para eu ter salvação. Pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, me perdoa, Senhor. E aí você perdoa e fica em paz. Mesmo que ninguém saiba que você pecou, mas você se reconciliou com Deus. Amém. Dessa forma, a convicção do nosso dever é o que nos inspira a buscar o arrependimento sincero. E isso só é possível, sabe como? Através da direção do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, faz isso. Tem uma história de dois policiais americanos, tem aquela história de mentiras, né? E eles saíram pela primeira vez da dupla. O comandante formou a dupla, pegou um policial bem antigo, experiente, e um policial novo, que estava saindo pela primeira vez na rua ali, em combate, depois do treinamento. Botaram ele com experiente para ele aprender. E aí eles estavam ali fazendo aquela ronda, aquela rotina de policial, e de repente, não se distraia com as crianças não, as mães estão cuidando dele, o pai está cuidando da outra. Sou eu. E aí, os policiais, de repente, se depararam com bandidos. E os bandidos, vendo que eles eram policiais, já entraram atirando. E tiro de lá, tiro de cá, aquele tiroteio, uma loucura. E aí era o seguinte, era matar o morrer. Não tinha conversa, não tinha como que ajudar a matar o morrer. E os policiais prevaleceram e conseguiram matar os bandidos. Quando tudo acabou, ficou em paz ali calmo, o policial novato foi lá para o campo, sentou no meio-fio, baixou a cabeça. E aí começou a chorar. Mas estava querendo demonstrar bravura, querendo demonstrar fraqueza, estava disfarçando ali, mas o outro policial se aproximou dele e percebeu que ele estava chorando. E ele vendo que o outro vinha, ele tentou disfarçar, não queria que o outro disse que estava chorando, mas não teve jeito. Aí ele falou assim, desculpa, eu não devia estar chorando, não, mas é que, por mais que eles fossem bandidos, eu nunca tinha matado ninguém na minha vida. Eu estou me sentindo muito mal por ter tirado a vida de alguém. E aí o policial mais velho falou assim, você não precisa se desculpar, não. Eu queria estar sentindo o que você está sentindo. No passado eu senti, mas hoje, infelizmente, eu já matei tanto bandido na minha vida, que hoje eu mato um bandido como quem mata uma barata e dorme tranquilo, e almoça tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Eu me tornei uma pessoa fria. Eu queria ser como você. O que essa história nos ensina? Primeiro, quando você peca a primeira vez, tua cabeça não te deixa em paz. Tua mesma consciência que o Gabriel falou, você fica incomodadíssimo. E esse incômodo é bom. A pessoa sábia, ela sabe interpretar as suas emoções. Até as emoções negativas, se elas forem bem assimiladas, a gente pode crescer e aprender mais. Então a dor, esse incômodo, essa insônia que o peso na consciência traz, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quando você pecou, sentiu aquele peso terrível, mas aí passou um tempo, você vai e pegou o mesmo pecado de novo. Aí a dor na consciência diminui. Não foi a primeira vez. Aí você vai pela terceira vez, pega de novo. Aí você começa a pensar, você já fez pior que eu, você já fez mais vezes que eu, você faz há muito mais tempo que eu. Todo mundo faz. Qual o problema de fazer? E aí você continua na prática do pecado. E aí, o pecado, você o vê como algo comum. Eu já fiz várias vezes, você já fez várias vezes, todo mundo faz, conhece um monte de gente que faz, gente da igreja, gente da família, meus amigos, meus vizinhos, meu trabalho, todo mundo faz. E aí você começa a falar todo mundo faz, eu vou fazer também, mas você sabe que Deus condena. Mas aí você pensa, aí você tenta aplacar, anestesiar sua consciência.
o único pecado que não tem perdão, que é qual? Contra o Espírito Santo. Que é isso que eu estou falando aqui. O Espírito Santo é que causa esse incômodo na sua consciência. E quando você é sincero e é guiado pelo Espírito Santo, ainda que você tropece e peque, mas o Espírito Santo vai te incomodar e você, sendo uma pessoa de caráter puro, sincero, você vai se arrepender, pedir perdão a Deus e vai abandonar, vai se converter, vai dar uma volta de 180 graus e não vai viver na prática do pecado. Agora, quando você começa a achar que outros fazem pior que você, que Deus não é exigente, que não tem problema, e começa a dar desculpas, lembra aquela música? O pecado não se explica, o pecado se paga, e Cristo pagou na cruz. Quando você começa a achar que o pecado não é tão grave assim, aí você está pecando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está te falando, mas não está adiantando. É igual a história do policial mais velho, que um dia sentiu peso na consciência de matar a pessoa e hoje já não sentiu mais. Entendeu? Essa é a gravidade. O pecado contra o Espírito Santo não quer dizer que o Espírito Santo não fala mais com você. Ele fala, mas você não ouve. Sabe, quando você está no meio da multidão, aquele barulho todo, se alguém fala com você, a pessoa fala, mas você não ouve. É o que acontece. O Espírito Santo fala, mas você está tão envolvido no pecado que você não ouve. Agora, eu penso que o pecado do Espírito Santo ele não tem perdão quando a pessoa está vivendo desse jeito e morre. Porque enquanto há vida, há esperança. Eu posso estar hoje pecando com o Espírito Santo, mas eu acordar e me arrepender. E aí, viver uma vida diferente daqui para frente. Aí é perdão, entendeu? Agora, se a pessoa morre nessa condição, aí realmente não tem perdão e, obviamente, não tem salvação. Puxa aqui, filho. Então, o arrependimento deve ser algo expresso de acordo com a convicção do nosso dever, inspirada pela operação do Espírito Santo. Isso tudo está no livro do Caminho a Cristo. A confissão feita de forma mecânica, sem o espírito de arrependimento e contrição, não pode ser aceita por Deus. Entendeu? Não adianta dar a boca para fora, né? Tipo assim, vou falar que eu estou arrependido para não ficar chato, né? Mas aí, na verdade, só Deus conhece o coração, né? Aqui nós vemos que o arrependimento ele é algo mais profundo do que uma simples manifestação externa de culpa. Hoje em dia, muito comum as pessoas fazem algo errado, sabem como ser processado, sabem como ser cancelado nas redes sociais, sabem como pegar um processo terrível. Aí quando pensa no tamanho do problema que vai ter, aí bate o remorso. E ela vai lá, grava um vídeo, ou então escreve um texto, se desculpando, né? Às vezes é verdadeiro, sincero, mas muitas vezes é apenas preocupação com o prejuízo, com o castigo, com o dano que o seu ato pode trazer. O arrependimento sincero é um movimento que tem a ver com o coração. Lembra dos 45 sentidos que eu falei, sincero com o coração. É um reconhecimento da sua necessidade urgente de transformação. Agora que ficou claro o que é arrependimento, quais são as consequências de você viver sem se arrepender? O que acontece quando a gente não se arrepende? Vamos abrir novamente? 1 João 1, verso 8. Lá no finalzinho da Bíblia. Não é o Evangelho de João, não. É a carta de João. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Já está na tela? Eu já achei? E acredito que você também tenha encontrado. Olha o que a Bíblia diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a quem que a gente engana? A nós mesmos nos enganamos. E a verdade está em nós? Não. A Bíblia diz que a verdade não está em nós.
Se a verdade não estiver em nós, o que está em nós? Mentira. E quem não vai mentir? Nós estamos vendo como é perigoso você pensar que você não é pecador, achar que não é pecador. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. A gente já nasce pecador. Em pecado ele concebeu minha mãe, diz a Bíblia. Então, só quando Cristo voltar e nos transformar, deixaremos de ser pecadores. Mas é possível um pecador ser salvo? Obviamente que sim. Ser um pecador que se arrepende. Porque Jesus prometeu, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, como carmesim, o que vai acontecer com eles? Se vocês se arrependerem e confessar, se tornarão brancos como a lã, brancos como a neve. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos tentando enganar nós mesmos. Mas na verdade, só dizer isso começar a lembrar do pecado. Quando não reconhecemos nossos erros, ou quando nós somos resistentes a arrependimento, não quero me arrepender. Não. Você mereceu o que eu fiz de ruim com você. Eu briguei com você, te dei um estado e não estou arrependido, não, porque você mereceu mesmo. Quando eu resisto ao arrependimento, eu estou me distanciando de Deus. Na verdade, quando duas pessoas brigam, sabe quem que deve tomar atitude e fazer as pazes? Vocês sabem? Vamos supor, briguei com o filho. Eu acho que eu estou certo, ele acha que ele está certo. Eu acho que eu estou piorando, ele acha que eu estou piorando. E aí, quem que deve tomar a iniciativa de fazer as pazes? Sabe quem? Quem está mais perto de Deus. Quem está com mais comunhão com Deus, com mais intimidade. Não importa se eu acho que ele errou primeiro, não importa se eu acho que ele fez mais grave do que eu fiz com ele. Se eu considero que ele é pecador e eu estou bem com Deus, eu vou chegar para ele e falar: meu irmão, vamos resolver o nosso problema. Vou conversar com ele, vou orar com ele, vamos nos reconciliar, pedir perdão e vamos se ver. Entendeu? Agora, se você tem o coração puro e resiste ao arrependimento, à reconciliação, então você não está tão perto de Deus como você pensa. O pecado nos separa de Deus. E sem arrependimento, essa barreira vai crescendo até que a gente fica completamente isolado. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 187, a irmã Márcia nos avisa sobre o perigo da gente adiar o arrependimento. E ela fala isso confirmando o que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala? Que a gente não deve colocar a cabeça no travesseiro sem antes confessar os pecados, sem reconciliar com o nosso irmão, sem antes resolver as coisas. Ah, eu tive um problema, resolver amanhã, mas resolve hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Então, adiar o arrependimento é grave. E ela fala nesse livro o seguinte: a maior necessidade da igreja hoje é o genuíno arrependimento. Multidões estão sob o controle do engano, achando que o arrependimento é algo maior, que pode ser feito em qualquer momento, de forma conveniente, mas o pecado endurece o coração e enfraquece a vontade. Você vai deixando passar tempo, porque vai cauterizando, o coração vai ficando duro, você vai perdendo a vontade, você fala: eu estou uma semana sem falar com fulano, não vou voltar a falar. Já estou um mês, não vou voltar. Já estou um ano, já vivi tanto tempo sem falar com ele, não vou voltar a falar. E aí você fica adiando e não resolve nunca. E ela termina dizendo: cada vez que você adia, torna-se mais difícil de reclamar. Está vendo? Isso aqui é inspirado. Então é perigoso ficar adiando. Quando a gente é negligente com o arrependimento, nós acumulamos fardos desnecessários. E sabe o que é pior? Nós continuamos alimentando o inimigo da nossa alma, que quer nos afastar da vida eterna. E é por isso que Jesus nos faz uma advertência. Vamos ver o texto? Lucas 13, verso 3. Esse texto bíblico é muito claro. Lucas 13, verso 3. Ninguém vai sair daqui hoje podendo dar desculpa que não sabe o que é arrependimento e nem que não sabe
sabe que Deus quer que a gente se arrependa. Lucas 13, verso 3. Todo mundo achou? Já está na tela ali também? Não era, eu vou afirmo, se porém não vos arrepender, o que vai acontecer? Todos igualmente perecereis. O que significa perecer na Bíblia? Morrer. E que morte que ele está falando? Cemitério ou a vida eterna? A vida eterna, entendeu? O que a Bíblia está falando aqui é que se a gente não se arrepender, a gente não vai entrar no céu. A gente não vai ser salvo. Não vamos conhecer Jesus, não vamos viver eternamente. Agora, para isso o que ele diz ali? Temos que nos arrepender. E não é que alguns, se vocês não se arrependerem, alguns de vocês não vão para o céu, não. Todos, está dizendo ali, todos. Então isso é muito sério. Então, após vermos o perigo do não arrependimento, vamos ver as bênçãos do arrependimento verdadeiro. Quando nos arrependemos genuinamente, as portas da graça não só se abrem, mas se escancaram de uma forma poderosa. E a gente leu 1 João 1,8, agora a gente vê no verso 9, nos fala de uma promessa maravilhosa. Coloca para a gente aí, então, por favor. 1 João 1,9. Está faltando óleo aqui na dobradiça. Eu estou abrindo porque não só circular, mas era frio, mas também para não dar tanto eco. Volta no 8, por favor. Só para lembrar vocês. Nós lemos o 8 que se dissermos que não temos pecado, nenhuma nós devemos enganarmos. É verdade, não está em nós. Ok? Agora vamos ver o 9. Se confessarmos nossos pecados, o que Jesus é para conosco? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de algumas injustiças que a gente cometeu. Não é isso que a Bíblia diz? Não, de toda injustiça. Entendeu? Tudo. Mas eu fiz isso há muito tempo. Se você se arrepender e confessar, Jesus te perdoa. Mas o meu filho foi muito grande, foi muito grave, teve um dano, uma consequência muito grande. Jesus te purifica de toda injustiça. Amém? Queridos, sem arrependimento não tem perdão, sem perdão não tem salvação. É simples e lógico como matemática. Agora, assim como arrependimento estamos falando, não é um remorso, não é uma coisa externa apenas, mecânica, superficial, mas é um arrependimento verdadeiro, genuíno e sincero. Esse perdão aí, ele também não é um perdão assim, da boca para fora, não. Estamos falando do perdão de Jesus. Um perdão de alguém que não mente, que não se engana, que não trai, de alguém que tanto nos ama, que morreu para nos salvar. Como é que ele não vai nos perdoar? E sabe o que é melhor? Ele não promete só nos perdoar, mas ele promete nos limpar completamente. Se precisar, ele faz um transplante para a gente. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. De maneira que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Olha essa coisa linda, né? Saulo era um perseguidor. Encontrou com Jesus, virou apóstolo por excelência, evangelista, fundou a igreja onde passou, se tornou homem de Deus. Maria Madalena era prostituta, encontrou-se com Jesus, se arrependeu, confessou o pecado, abandonou e se tornou uma discípula fiel. Enquanto os discípulos abandonaram Jesus, na hora da morte ela estava ali. E a gente fala bem dela até hoje. Então, ele faz uma limpeza completa, ele faz uma obra perfeita. E é isso que a gente precisa. O arrependimento não tem a ver com o medo que eu tenho que vão falar de mim, da multa que eu vou ter que pagar, da cadeia que eu vou pegar. O arrependimento tem a ver com eu preciso me converter, porque eu preciso abandonar as trevas e vir para a luz. Eu preciso abandonar o diabo. Porque quem vive na prática deliberada do pecado está trabalhando com o diabo. E eu preciso ficar do lado de Deus. Isso aqui tem a ver com salvação. Tem a ver com eu honrar
como a gente sabe que o batismo é simboliza, entendeu? Mas diariamente você pode se lavar, não com a água, não com o batismo, mas o batismo do Espírito Santo. Diariamente. A Bíblia diz que cada dia tem seu mal. Todo dia a gente peca. Então, todo dia a gente precisa se arrepender, confessar e pedir a Deus: Senhor, se o teu Espírito me dirigir, eu não vou fazer mais o que eu fiz. Eu só fiz porque, em vez de ouvir o Espírito Santo, eu conduzi minha vida. E eu tomei essa decisão errada de fazer aquilo. Portanto, ter a alma limpa é receber de Deus essa paz, esse perdão que só Ele pode dar. É viver com a consciência leve. Olha, minha vida está tudo errado, mas eu estou em paz com Deus. Estou com a consciência leve. E a certeza que Deus não só perdoou o passado, mas também Ele nos dá um novo começo. Quando Deus perdoa, toda aquela lista de pecados que tinha na sua vida acabou. Ele passa a borracha e Ele te dá uma folha em branco para você escrever uma nova história. Quando o filho pródigo voltou arrependido, vocês conhecem a história, né? Ele ali preocupado, ele fala: poxa, meu pai não vai me receber como filho, eu vou me oferecer para ser um funcionário, para ser um trabalhador dele. Mas o pai não só perdoou, como fez o quê? Restaurou ele à condição de filho. Fez uma festa, né? Recebeu bem e foi maravilhoso. Deus faz o mesmo por nós, alguém. Embora a história se chame do filho pródigo, mas na verdade essa história deve se chamar a parábola do pai de amor, o pai compassivo, né? Que o pai ele representa Deus. E ele é o personagem principal dessa história. No livro Caminho a Cristo, página 23, o irmão White escreve o seguinte: o arrependimento inclui tristeza pelo pecado e afastamento dele. Jesus, quando ele curava alguém, ele também perdoava e ele dizia: vai, não peques mais. Né? Então, não adianta você ser perdoado hoje e amanhã você fazer de novo. Então, precisamos abandonar e se afastar do pecado, não brincar com o perigo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não vemos a sua pecaminosidade. Vocês têm noção do quanto o nosso pecado ofende a Deus? Quem é Deus para você? Até aquele pecado que muitos consideram pequeno, quando você peca, você faz o seu Deus chorar. O Deus que te criou, que te livrou da morte várias vezes por dia, todos os dias da sua vida, que te dá o pão cada dia, o ar para você respirar, que faz teu coração bater quando você dorme, que te deu tua casa, teu trabalho, tua saúde, tua família, a esperança do céu. Esse Deus chora quando você pega. É como se você estivesse pegando mais um prego nas mãos dele lá na cruz. E foi por causa do nosso pecado que ele teve que parar lá na cruz. Era para a gente estar lá, não ele. Então, não existe pecadinho. Não existe pecado branco, né? O pessoal fala que tem arma branca, né? Tem arma de fogo, assim, pecado, mentirinha branca, pecado branco. Não existe isso. O pecado significa falar para Deus assim: você disse que isso é errado, o problema é seu, o meu negócio é o capeta aqui, eu vou abraçar o diabo aqui, vou fazer o que ele me diz para fazer, que eu estou vendo mais vantagem e agradar ele do que te agradar. Gente, qualquer pecado significa isso. Vocês podem nunca ter usado as palavras que eu usei aqui, mas a atitude implica isso. O que Adão e Eva fizeram? Comeram a fruta, né? Comer fruta não é tão bom, a gente passou um vídeo ali, no sábado, de alimentação saudável. As pessoas comem tanta porcaria que seria bom se a gente comesse mais fruta. Mas o problema não estava no fruto, estava no quê? Deus falou que não e o diabo falou que sim. O que o ser humano escolheu? Fazer o contrário do que Deus falou e obedecer o comigo. Então, quando a gente sabe que há um pecado e a gente decide realizar aquele pecado, estamos desprezando a Deus. E se a gente não se arrepender sinceramente, no dia do juízo, Deus vai falar assim: olha, eu preparei uma cidade santa para você, viver eternamente comigo. Eu te amo tanto que eu morri para te salvar, mas você me rejeitou. Você conhecia o que era certo e errado, você desprezou o meu conselho. Você amou mais o mundo e mal do que a mim. Por isso, infelizmente, os seus pecados não foram cancelados e você será condenado. Que triste, que horrível. Não vai ter mais chance, não vai ter mais. Hoje a porta da graça aberta naquele dia nos trabalhos. O lago de fogo enxofre
nível de salvação. Eu não posso me arrepender por você, você não pode se arrepender por mim. Ou cada um de nós se arrepende, confessa a Deus, abandona o pecado, ou não seremos salvos. Mesmo dando um nome na igreja que a gente crê que é verdadeiro, mesmo a gente lendo a Bíblia, devolvendo o dízimo, etc. Não adianta. Tem que haver arrependimento sincero. Até que abandonemos de coração o pecado, não haverá mudança na nossa vida. Então, o arrependimento não é apenas confessar os erros, mas é decidir abandonar os caminhos errados e permitir que Deus transforme a nossa vida. Além disso, a Bíblia nos fala em Atos 3:19 sobre um tempo de refrigério que vem como resultado do arrependimento. Esse refrigério é um alívio que a gente sente ao ser liberto do fardo do pecado. É uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma resposta rápida. Eu nem pedi para ler ali, mas aproveitar que ele colocou. Atos 3:19 nos apresenta ali a forma. Concluindo, irmãos, arrependimento não é apenas dizer me perdoe quando você orar e continuar vivendo do mesmo jeito. Não, mas eu já orei, já pedi perdão a Deus. Você falou para Deus me perdoe, mas aqui no seu coração não houve nenhuma tristeza pela dor que você causou para Deus. Na sua cabeça não houve nenhuma decisão de não medir esforço para jamais voltar a cometer aquilo. Então não foi arrependimento. E a gente pode enganar as pessoas, mas a Deus a gente não engana. Arrependimento é uma mudança real, é a transformação do nosso coração. Lembra que Deus está chamando? É tomar uma nova direção, é uma meia volta, uma conversão. Como a gente viu, o arrependimento sincero é um processo que envolve uma verdadeira conversão, uma mudança de vida. Sabe aquelas pessoas que viviam na cachaça, bebendo, caindo, e de repente você está falando na igreja agora, de terno e gravata, mudou de vida, porque houve uma conversão. As pessoas veem as evidências, o resultado da mudança que houve. O que tem acontecido na sua vida? Houve só uma melhoradinha? Ou você realmente se converteu e se entregou completamente a Deus? Meu apelo essa noite é esse: que você faça uma entrega completa. Talvez você nunca usou droga, bebida ou adulterou para que haja uma mudança tão grande. Mas nós precisamos mudar coisas que nem sempre são evidentes. Às vezes nós estamos pecando no nosso coração com a cobiça, com a inveja, com a fofoca, com o orgulho, com a maledicência, que é falar mal dos outros, com as críticas pesadas, com a acusação. Às vezes a gente é egoísta. Tem muitos pecados que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, examinar nossa consciência e verificar. Às vezes ninguém percebe, mas a gente sabe. E se a gente não sabe, devemos fazer como Davi, orar assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que não te agrada, me mostra e me ajuda pelo teu poder a vencer, para que eu possa me arrepender, confessar e pela tua graça jamais voltar a cometer. E a boa notícia é que Deus está pronto para nos perdoar e nos restaurar. No livro Parábolas de Jesus, a gente aprende que não devemos adiar a vida para Cristo, porque isso pode ser fatal. O perigo está em adiar o arrependimento, que adiando assim a oportunidade de receber a ajuda de Deus, pode ser tarde demais. Então, se temos pecados não confessados, não devemos adiar. Vamos hoje reconhecer nossas falhas, vamos confessar nosso pecado a Deus e vamos experimentar o verdadeiro arrependimento, que vai nos trazer a paz e a renovação que a gente tanto precisa. Não vamos deixar para amanhã aquilo que o Espírito Santo está mandando a gente fazer hoje. E como diz lá em Hebreus 3,15, se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15, se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus abençoe. Reginaldo, coloca, por favor, o hino que fala essas palavras.
braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nem precisei pedir, vocês colocam em pé. Deus sabe a sinceridade do teu coração. Se hoje houve arrependimento no coração de cada um de nós, houve salvação aqui nesse lugar, amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor fez o difícil por nós e nos deixou a parte mais fácil, que é apenas tomar a consciência de que temos sido vulneráveis, presas fáceis na mão do inimigo, por isso temos pecado. Mas nós queremos, ó Pai, te seguir, te buscar, te conhecer mais profundamente, estar sempre na tua presença, para que assim possamos estar fortalecidos e atentos às ciladas do inimigo. Sabemos que dessa maneira pecaremos menos, mas ainda assim é bem possível que tropecemos e venhamos a pecar contra ti. Por isso, Senhor, mostra-nos claramente quando pecarmos que aquilo não vem de ti, que aquilo não te agrada, e coloque em nós a tua força e o teu poder, para não resistir à voz do Espírito Santo, mas resistir ao mal e aceitar o convite que o Senhor nos faz, de deixar para trás todo o pecado e arrependidos, sinceramente confessarmos a ti nosso pecado e andarmos em novidade de vida, porque a tua palavra é fiel e ela nos assegura que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Por isso, olha dos altos céus para a tua igreja aqui nessa noite, Senhor. Olha para o teu povo que arrependido está aqui, confessando em silêncio ao Senhor cada um dos seus pecados.
E Pai, concede o perdão e a paz que só o Senhor pode dar. Que a graça de Jesus, o teu amor ao Pai e a comunhão do teu Santo Espírito seja com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Desejo a você uma ótima noite. Volte amanhã. Traga um amigo ou uma amiga. Teremos mais uma coisa muito importante para estudar. E não só eu te convido, mas Jesus está te convidando.